Está no ar pela Mundial, programa Jornadas com Cristina Longhi. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Longhi. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Longhi mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te ensinar como se permitir, como parar de querer a permissão dos outros para conseguir aquilo que você tanto deseja. Então fica aí ligadinho que eu vou ensinar coisas muito bacanas. Antes vamos ouvir no nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira. Você vai amar. Então, pessoal, como conseguir, né? É muito importante você entender como funciona o processo emocional do conseguir. E eu vou falar hoje do processo realmente emocional, que tem a ver com a responsabilidade pessoal, a sua autorresponsabilidade naquilo que você deseja. Em primeiro lugar, a não ser que o seu caso seja de uma criança, que eu acredito que não, você é totalmente capaz de fazer aquilo acontecer, fazer aquilo que você deseja acontecer. Mas para que aconteça realmente, você precisa se soltar daquilo e das pessoas que te prendem. Como funciona isso, Cristina? Como que eu me solto? Muitas pessoas não percebem no que estão presas. Emocionalmente falando, a gente se prende ao que o outro acha, nós nos prendemos ao que o outro vai ou não permitir, nós nos prendemos aos comentários, aos olhares, às dificuldades que existem à nossa volta. Agora, olha lá, quando você decidir, e decidir é uma palavra importantíssima que deve fazer parte do seu calendário, do seu vocabulário, onde você vai dizer para si mesmo, eu me responsabilizo por aquilo que eu quero ser. Quando você decide se responsabilizar, você vai começar a partir para a ação. Só que tem um truque aí, para partir para a ação, você precisa se desprender. E o que eu quero dizer com se desprender? Eu quero dizer não esperar pelo outro. Eu quero dizer não ficar esperando que te aprovem, ou que te apoiem, ou que peguem você pela mão e levem, ou que te acompanhem. Eu vejo muitas pessoas querendo que os outros façam junto, querem que a melhor amiga faça junto, que a mãe vá junto, que o pai ou alguém, como por exemplo o namorado, a namorada vá junto. Não, gente, se responsabilizar significa também fazer sozinho. E olha, tem um outro truque aí por trás. Eu gosto de falar que é truque porque realmente as pessoas acham que elas estão presas e elas não estão. É importante entender que para que você consiga aquilo que você precisa na sua vida, aquilo que você tanto deseja, você precisa partir do agora, que é exatamente o que você tem hoje na sua vida, porque as pessoas, elas ficam criando uma ilusão de que quando elas tiverem tal coisa, quando elas conseguirem tempo, quando elas conseguirem um dinheiro, quando elas conseguirem tal recurso, quando elas conseguirem apoio, quando elas fizerem tal coisa antes, elas criam essa ilusão de que para que elas consigam começar a se colocar no caminho que elas desejam, elas precisam que algo aconteça antes. Agora, olha só, se você ficar esperando, você vai continuar esperando. Basta você lembrar de si mesmo há alguns anos e você vai perceber talvez que há alguns anos você também desejava a mesma coisa, não é? Agora, realmente, para pensar em onde você estiver. Eu queria ser tal coisa, eu desejava ser tal coisa há mais ou menos, sei lá, 5 anos atrás. E eu te pergunto, o que você conseguiu? Provavelmente você está igual, provavelmente você só está mais velho, não é? E por que isso acontece? Porque a gente cria uma ilusão
de que para que a gente consiga, a gente precisa que outras coisas aconteçam antes. Gente, não precisa, a gente não precisa esperar. E por que a gente não precisa esperar? A gente precisa entender que quando eu me responsabilizo em fazer aquilo que eu quero na minha vida, quando eu me responsabilizo em fazer acontecer aquilo que eu desejo na minha vida, o que acontece? Eu passo a fazer partindo do que eu tenho hoje. Então, por exemplo, digamos que eu queira estudar para um concurso importante, que é o meu sonho, digamos que eu queira passar em algo, numa entrevista, X numa empresa determinada, digamos que eu queira mudar minha vida nesse aspecto. Eu preciso entender que para que eu consiga aquilo que eu desejo, eu preciso ter determinados recursos, né? Seja o entendimento daquilo que eu preciso saber, seja o conhecimento daquilo que eu preciso, por exemplo, para uma prova. Você precisa de algo. O ponto é, como eu faço partindo do que eu tenho hoje, ou seja, partindo dos recursos que eu tenho hoje para chegar naquilo que eu desejo. E aí que é o X da questão, porque pessoas que realmente se responsabilizam por aquilo que elas desejam, elas não esperam. Elas estudam com aquilo que elas têm, elas fazem com o recurso que elas têm, elas não ficam esperando ter dinheiro para pagar uma academia top para poder emagrecer. Elas simplesmente botam a música lá e dançam na frente da televisão, fazem exercícios na frente da televisão, estudam com livros de alguém onde pegaram emprestado, livros de sebos, informações da internet, ou seja, nada impede essas pessoas. Na verdade, a única coisa que nos impede sempre é a nossa cabeça. Nós somos aquilo que pensamos e nós somos principalmente aquilo que nós pensamos que nós podemos ser. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você acredita que você pode conseguir? Por quê? Se você não acredita dentro de você que você pode conseguir, é porque dentro de você está gravada uma informação errada a respeito desse conseguir. Geralmente é uma gravação errada que foi colocada em você, geralmente lá na infância. Então, o que acontece? A pessoa ela passou a acreditar que ela não consegue, que ela não pode, que é difícil, que outras pessoas podem conseguir, mas ela não. Ela, às vezes, essa pessoa passou a acreditar que ela é burra, que ela é lerda, que ela é incapaz, algo assim. Então, o que acontece? Essa gravação é uma memória, e é uma memória emocional. Então, quando as pessoas têm isso muito forte dentro delas, por mais que elas, às vezes, tenham os recursos à volta delas, elas não conseguem. Então, isso precisa ser mudado. Para que isso mude, você precisa decidir fazer aquilo acontecer, decidir descobrir como se livrar dos seus sentimentos ruins a respeito de si mesmo, descobrir como fazer. Então, uma boa dica é seguir a receita de quem já conseguiu, uma excelente dica. Porque não adianta nós seguirmos receitas erradas, não adianta a gente seguir conselhos de pessoas que não conseguem para si mesmas, que também não conseguiram. Então, entenda isso. E quando as pessoas chegam lá no consultório, eu tenho um programa de transformação que eu faço ao longo de 10 semanas, é muito interessante, porque quando eu pergunto para as pessoas o que elas já fizeram, elas me contam coisas rasas, coisas curtas e coisas que não vão levar a nada. E a pessoa muitas vezes não percebe que ela está seguindo padrões, ela está seguindo modelos, ela está seguindo pessoas que tentaram também, mas também não conseguiram. Ou seja, elas estão seguindo modelos que fracassaram, modelos fracassados. Quando eu começo a mostrar para estas pessoas outras formas de fazer a mesma coisa que elas precisam, elas me falam constantemente, que é o que eu mais ouço lá no consultório. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, eu não achei que fosse tão fácil. Nossa, eu não achei que tinha aquele recurso. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema com alguém, uma pessoa que tem muita dificuldade de se relacionar, que é bastante comum também, é uma das coisas que eu vejo mais frequentemente lá no consultório. São pessoas que chegam me dizendo: Cris, eu tenho um problema com alguém, eu não consigo me organizar emocionalmente em relação a tal pessoa, eu não consigo me comunicar, eu bato de frente com o meu chefe, eu bato de frente com a minha mãe, eu bato de frente com as pessoas que estão à minha volta. Esse é uma questão que as pessoas não sabem como resolver. Então, elas acreditam, olha só, elas passam a acreditar que não tem solução. Quando eu mostro para elas como resolver, tem uma técnica que eu ensino geralmente na terceira ou quarta sessão, que é como se dar bem com qualquer pessoa no mundo.
as pessoas começam a treinar isso e depois de 2, 3 sessões elas voltam e falam: Cristina, não tenho mais problemas. Cristina, eu consigo finalmente me dar bem com aquela pessoa que eu achei que fosse impossível. Por quê? Porque eu ensinei como que ela se encaixa nessa pessoa. Então tem tudo, receita, gente, nós temos receita para tudo. Quem disse para você que pessoas bem-sucedidas, empresários interessantes, pessoas que têm aquilo que elas precisam na vida delas e com abundância, quem disse para você que elas não têm problemas? Quem disse para você que elas nunca tiveram problemas na vida? Na maioria das vezes, essas pessoas eram pessoas como você. Eram pessoas que também não sabiam como até despertarem, até entenderem como fazer essa grande transformação. Então, eu estou aqui explicando um pouco dessa transformação. O que eu faço? Ao longo das 10 semanas, eu vou transformar a sua vida, eu vou transformar aquilo que você pensa, eu vou transformar aquilo que você sente principalmente, e você vai começar a reagir de forma diferente às situações que vão acontecendo na sua vida. Você vai começar a se comportar de uma forma diferente. Você vai começar a se sentir diferente. Então, quando a gente se sente emocionalmente diferente, a gente se sente finalmente capaz para ser. Quando eu me sinto capaz para ser, eu vou para aquilo que eu falei no começo do programa, onde eu me responsabilizo e eu tomo coragem e eu paro de ficar esperando pelos outros, e aí a transformação acontece. Então é um processo delicioso. Por que é delicioso? Porque a pessoa descobre quem ela é finalmente, ela descobre o que ela gosta de fazer, ela descobre como fazer aquilo que ela deseja tanto na vida. Então, eu trato ali muitos casos de depressão, casos de pânico, casos de insegurança, casos de vícios e questões que a pessoa não conseguiu resolver. É muito comum. Trato também casais, adolescentes, adoro lidar com adolescentes. Por quê? Porque a gente tem solução. A gente só precisa entender como. E você precisa entender neste momento que se você não conseguiu ainda é porque você não sabe como. E esse como, eu estudei muito para isso. Você ainda não. Então, quando a gente tem o telefone de quem sabe, quando a gente vai na pessoa ou em alguém que sabe, a gente resolve. Quando a gente vai na pessoa que não sabe, a gente fica ali no paliativo, a gente fica só mascarando a situação. Gente, e eu tô falando isso, eu tô falando de mim mesma, mas é verdade, eu estou há 21 anos, esse ano faz 21 anos, trabalhando com terapias, e eu me especializei nessas grandes transformações. Então, anota aí o meu WhatsApp, a minha secretária vai te mandar as informações de como funciona esse processo. É um processo muito bonito e muito rápido. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9696577748, repetindo, 0 operadora 11 9696577748. E tem um telefone lá do consultório que você pode ligar após as 9, é 0 operadora 11 também, 4327 4301. 4327 4301. Eu sou Cristina Long, tem lá no o meu site cristinalong.com.br. Tem também vídeos no YouTube, eu vivo colocando assuntos lá no YouTube. Você pode, então, se você não pode pagar a terapia, entra lá no meu YouTube, bota lá uma pergunta para mim, eu vou fazer um vídeo respondendo na medida do possível aquilo que você precisa entender na sua vida. Então, você tem que contar o que acontece lá nos comentários, você pega os outros vídeos, conta lá o que acontece com você, conta o que está acontecendo e eu vou gravar um vídeo respondendo isso para você. Então, meu YouTube é Cristina Long. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, gente, olha, se você acha que você precisa de muita coisa para resolver sua vida, você está enganado. Então, entra lá no meu YouTube, Cristina Long, e você vai descobrir como resolver aquilo que você tanto deseja na sua vida. É importante a gente entender que a gente não pode esperar pelos outros, a gente não pode esperar as coisas acontecerem, a gente não pode ficar esperando que um dia a minha vida mude. Eu preciso entender que se eu quero fazer uma mudança na minha vida, eu preciso fazer a partir de mim. Então, gente, hoje, por exemplo, a internet está cheio de recursos, está cheio de livros, está cheio de downloads que você pode fazer, está cheio de livros, inclusive, que você pode ouvir. Não é desculpa para você ficar aí parado dizendo que não consegue. Você precisa entender que se você está achando que você não consegue, talvez por trás disso exista uma autossabotagem, que é o que é uma autossabotagem? É uma trava, é um limite onde você passou a acreditar que você não pode, que você não merece. Geralmente, a autossabotagem ela está ligada muito intimamente às culpas.
Então é aquela pessoa que acredita que não foi um bom menino, uma boa menina e que por isso aquilo que ela mais deseja na vida, ou seja, aquilo que ela precisa que aconteça para que a vida mude, ela não pode ter, porque ela não foi uma boa menina ou um bom menino. Então, quando a pessoa tem esse sentimento dentro dela, ela realmente não passa de um determinado patamar, ela vai até um ponto e para. Ela sempre quase consegue, ela sempre é quase escolhida, ela sempre quase acerta. Quando a pessoa tira essa trava, isso, gente, a gente faz através eu faço, né, através da manipulação de memórias, através principalmente da programação neurolinguística, que é fabulosa, que é o meu principal método lá no consultório. Quando a gente faz essa mudança, a pessoa finalmente consegue. Simples assim. Então, manda lá um WhatsApp pra gente que eu vou te mandar as informações. 0 operadora 11 9696 57748. 9696577748, o telefone lá do consultório 4327-4301. Gente, falando nessas transformações, eu quero fazer um super convite para você. É o seguinte, estarei indo em junho novamente ao Egito. Antes eu vou à Índia, mas a viagem para a Índia agora na Semana Santa já não tem mais vagas. Nós temos agora as vagas para o Egito e depois para Machu Picchu em setembro e novembro para a China. Olha que legal. Que tal fazer uma viagem comigo? Que tal vir se transformar? Nesta viagem, tanto do Egito, quanto do Machu Picchu, quanto de lá da China, a proposta da viagem, além de conhecer turisticamente os locais, é justamente se transformar. Então, eu vou te acompanhar desde o Brasil, eu vou estar disponível para te ajudar, para te mostrar as coisas. Se você quiser conversar comigo várias vezes ali na viagem, nós vamos ter tempo para isso. É muito legal. Então, entra lá no site, que é um outro site, que é um site que é Jornadas, no plural, tá, gente? jornadas.tour.br. Está lá as informações de todas as viagens comigo este ano. As viagens estão super facilitadas. Gente, é super seguro. Já fui várias vezes ao Egito, vou todos os anos, vou continuar indo. Então, jornadas.tour.br. Bom, eu estou falando hoje sobre se transformar. Ou melhor, transformar a sua vida, conseguir chegar onde você deseja, conseguir fazer aquilo que você tanto quer. Olha só, se você quer uma coisa grandiosa, você precisa dizer para si mesmo que é possível, em primeiro lugar. Mas não é só ficar nessa ilusão do possível, é preciso entender como se consegue. Você precisa entender que você vai precisar seguir um modelo. Modelos de pessoas que também conseguiram aquilo que você deseja. Em todos os aspectos. Então, tanto no aspecto comportamental, quanto emocional, quanto de recursos, todos. Porque não dá para você seguir somente uma parte. Se você fizer um bolo e você quiser fazer um bolo exatamente como tem lá naquela loja X, o que acontece? Se você seguir todos os passos, exatamente. Gente, não é de qualquer jeito, não é parecido, é exatamente do jeito que é colocado, com os mesmos ingredientes, com as mesmas quantidades, as mesmas marcas, o mesmo tipo de forno. Você provavelmente vai conseguir um bolo muito similar, ou igual. Agora, se você fizer mais ou menos, ou seja, põe mais ou menos um ingrediente parecido, eu ponho mais ou menos a quantidade, eu uso mais ou menos um ingrediente da marca X. O forno lá que eu vou fazer o meu bolo é parecido, a temperatura é parecida. Não vai sair o mesmo bolo. Então compreenda que para você realizar uma grande meta na sua vida, imagine que essa meta é um elefante. Como que se come um elefante? Em partes. Não dá para você acordar de um dia para o outro tendo tudo aquilo que você quer na sua vida. Não. Imagine que aquela meta grande, tão importante na sua vida, é um elefante. Você vai precisar comer parte por parte, pequenas partes. Isso significa que é como a construção de uma casa, tijolo por tijolo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Agora, quando a pessoa está se sabotando, ela realmente fica num impedimento tão grande emocional que ela não faz nada. Ela sabe que ela deveria fazer, que ela deveria acordar, que ela deveria se planejar, mas outras coisas vão acontecendo, ela se perde com tudo aquilo que tem na vida dela, ou fica morta de cansada no final do dia e não faz aquilo que ela sabe que ela deveria fazer. Isso, gente, é autossabotagem, existe nome, e foi criado dentro de você essa sensação onde colocaram esse limite. Você
passou a acreditar que você não pode, que você não deve, que é difícil. Quando a pessoa tem esse limite, não importa o que ela faça, que ela não vai conseguir. Eu vou tirar de dentro de você essa autossabotagem, esses sentimentos tão devastadores. Então, manda lá um WhatsApp pra gente, que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 9657748. Então, 0 operadora 11 969657748 e tem também o telefone do consultório 4327-4301. Me procura depois lá no Facebook, Cristina Long, no YouTube, põe lá Cristina Long, Rádio Mundial. Tem o meu site também, cristinalong.com.br, o YouTube, como eu disse antes, você pode fazer sua pergunta para mim lá nos comentários e eu vou te responder para ajudar você a entender o que você, no seu caso especificamente, precisa saber para a sua vida. Gente, saber é tudo. Quando a gente não sabe, a gente procura o telefone de quem sabe. E pegando esse gancho, né, o telefone de quem sabe, se você está aí quebrando a cabeça para fazer o seu imposto de renda, eu vou te indicar uma pessoa, um amigo meu que é super bacana, que vai fazer para você rapidinho por um precinho bem baratinho de verdade. Então ele chama Marco, anota aí o WhatsApp dele, ele faz o imposto de renda de pessoa física, tá? O WhatsApp do Marco é 0 operadora 11 98141 5963, então, repetindo, 0 operadora 11 98141 5963. Se você não gosta, se você não tem saco para fazer, se você não tem tempo, se você não sabe, ele vai fazer rapidinho para você de um jeito muito simples e muito prático. Então, 98141 5963. Gente, conseguir trata-se de uma fórmula. Conseguir trata-se de uma receita. Pessoas bem-sucedidas que conseguiram, elas encontraram esta receita como a chave de um cofre. Se você tiver a chave certa, você abre o cofre ou o código. Se você não tiver a chave certa ou o código, você não consegue abrir, por mais que você esteja ali na frente do cofre. E olha, se você tiver a chave, não importa quem você seja, não importa o seu passado, não importa o que aconteceu no seu passado. O seu passado não precisa continuar te definindo, mas para abrir o cofre, você não precisa ter, você tem que ter dentro de você uma liberdade emocional. Você não pode ter dentro de você uma sensação de que você não pode. Porque se você tem a sensação de que não pode, você não enxerga o cofre. Então, eu vou tirar essas sensações erradas de você. Através da programação neurolinguística, eu consigo transformar aquilo que já aconteceu com você, aquilo que você sente. Eu vou conseguir te ensinar recursos emocionais de como lidar com a sua vida, lidar com as pessoas, fazer grandes transformações, bonitas transformações acontecerem. Tudo de uma forma bem simples, muito simples mesmo, apenas em 10 semanas. A gente pode fazer isso realmente em 10 semanas. Eu vejo assim diariamente ali no consultório grandes transformações. Entra lá no meu site, veja os depoimentos que você vai entender do que eu estou falando. Gente, é possível mudar. Eu sei como, eu estudei para isso, eu descobri como. E uma das coisas que eu me especializei lá no consultório é pessoas travadas, pânico, medos, pessoas traumatizadas, casais, trato muito casais, os casais eu trato de forma separada, porque primeiro eu lido com o lixo ali de um emocional, o lixo do outro emocional, tudo que as pessoas carregam e trazem, depois as pessoas começam a olhar, o casal começou a olhar um para o outro finalmente. Então, é muito bacana o processo, é muito bonito. Então, anota aí, 969657748, então 0 operadora 11 969657748. O telefone lá do consultório é 4327-4301. Repetindo, 4327-4301. O meu site, gente, é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lembra também de me adicionar, de se inscrever lá no meu canal no YouTube e mandar a sua pergunta, né? Se você fala pra mim, por exemplo, Cristina, eu tenho um problema com a minha mãe, acontece isso, isso, aquilo, outro. Eu vou gravar um vídeo respondendo pra você. Então, entra lá nos meus outros vídeos, coloca lá a sua pergunta e eu vou fazer um vídeo gravando pra você especificamente, vou falar seu nome no vídeo,
o que está acontecendo e vou te falar, vou dar ali algumas dicas de como você resolver isso que precisa ser resolvido. Então, meu canal lá no YouTube é Cristina Long, L-O-N-G-H-I, então Cristina Long. Gente, então 969657748 e 43274301. É isso, até o próximo programa. Bom dia. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos,